Na manhã em que tudo lhe foi arrancado, Eliza Hawthorne manteve a postura ereta por pura força de vontade. Aos 21 anos, aprendeu da forma mais dura que a injustiça não precisa de gritos para ferir. Ela se instala em documentos selados, em vozes educadas demais, em olhares que se desviam para não assumir culpa. O salão da antiga residência Hawthorne estava repleto. Parentes distantes que jamais demonstraram afeto, conhecidos oportunistas que farejavam a desgraça alheia, representantes legais com suas pastas de couro gastas. Todos ali para assistir, em silêncio quase cerimonial, à leitura que decretaria seu fim social. O ar cheirava a cera de abelha das velas e a algo mais pesado, mais denso, o cheiro do fim, do luto social, da mácula que não se lava. O testamento de seu pai fora declarado inválido, as propriedades confiscadas, o nome Hawthorne oficialmente manchado. Cada palavra pronunciada pelo tabelião caía como chumbo sobre seus ombros, mas Eliza não tremeu, não cedeu. Seus dedos, entrelaçados sobre o colo, permaneceram firmes, mesmo quando sentiu as unhas cravarem nas palmas. E o executor daquela sentença usava um sobrenome que Eliza conhecia bem demais. Seu pior inimigo, o homem que 3 anos antes testemunhara contra seu pai perante o Tribunal de Comércio de Londres, alegando irregularidades financeiras que jamais foram plenamente explicadas. O homem cuja palavra bastara para isolar sua família da alta sociedade, como se fossem portadores de peste. Eliza ainda se lembrava do dia. Seu pai voltara para casa cambaleante, não por bebida, mas por devastação. O golpe fora preciso, calculado. Nathaniel Blackwood conhecia cada vírgula das leis comerciais, cada brecha, cada ponto vulnerável, e usara esse conhecimento como lâmina. Agora, 3 anos depois da morte prematura de seu pai, alguns diziam que fora o coração. Mas Eliza sabia que fora o desgosto. Aquele mesmo homem estava ali, não fisicamente presente no salão, mas sua presença pairava como fantasma sobre cada documento, cada carimbo, cada assinatura que transferia tudo o que restava dos Hawthorne para as mãos dos credores. Eliza sentiu o chão desaparecer sob seus pés quando compreendeu que ninguém ali ousaria questioná-lo. A injustiça era confortável demais para quem se beneficiava dela. Confortável, lucrativa, conveniente. Ela não chorou, não implorou. Segurou o queixo erguido, mesmo quando foi informada de que teria apenas 5 dias para deixar a casa onde crescera. 5 dias para apagar 21 anos de memórias. 5 dias para se tornar invisível. Quando saiu, às 3 horas da tarde, sentiu o frio da rua como um aviso. O vento cortante de novembro parecia atravessar-lhe o vestido de luto como se fosse seda. Dali em diante estaria sozinha. As noites seguintes foram longas. Pensamentos rodavam como carruagens sem destino. O ressentimento queimava, mas algo dentro dela se recusava a quebrar. Eliza não era frágil por natureza. Fora criada para a resiliência. Educada nas artes domésticas, sim, mas também nos livros da biblioteca de seu pai. Conhecia história, filosofia, um pouco de latim. Sabia que mulheres haviam sobrevivido a piores provações, mas saber não aliviava a dor. A pensão onde conseguira abrigo temporário era modesta. Quarto estreito no 3º andar, papel de parede descascando, colchão fino demais. À noite, ouvia os ratos correrem entre as paredes. Durante o dia, costurava para ganhar alguns shillings. Trabalho árduo que lhe deixava os dedos doloridos e os olhos cansados. Era a 3ª noite quando a tempestade chegou. Começou como garoa, mas em minutos transformou-se em dilúvio. O vento uivava pelas frestas da janela mal vedada. Relâmpagos cortavam o céu de Londres, iluminando brevemente o quarto miserável. Foi nesse cenário que o mensageiro apareceu.
Um jovem encharcado, tremendo de frio, olhos arregalados como se carregasse notícia do fim do mundo, trazendo um envelope lacrado com selo de cera vermelha. Um selo que Elisa reconheceu imediatamente, o brasão dos Blackwood. Suas mãos tremeram ao abrir. A carta era breve, direta, quase brutal em sua falta de cortesia. Senhorita Hawthorne, sua presença é exigida amanhã ao meio-dia em minha residência na Berkeley Square. Assunto de natureza urgente e inegociável. Uma carruagem será enviada. N. Blackwood. Elisa quase riu. Quase. O destino tinha um senso cruel de ironia. O homem que orquestrara sua ruína agora a convocava como se fosse servo de sua casa. Pensou em recusar, pensou em rasgar a carta e desaparecer na noite londrina. Mas algo, talvez curiosidade, talvez raiva, talvez a última centelha de orgulho, fez com que guardasse o papel. Na manhã seguinte, quando a carruagem chegou, Elisa vestiu seu único vestido apresentável, um cinza escuro que pertencera à sua mãe. Prendeu os cabelos castanhos em um coque austero e entrou. A viagem foi silenciosa. O cocheiro não disse palavra. Elisa observava a cidade transformar-se gradualmente. As ruas estreitas e sujas davam lugar a avenidas largas, as pensões miseráveis, a mansões imponentes. Cada quarteirão era um lembrete de quão longe havia caído. A mansão Blackwood surgia como uma fortaleza antiga. Pedra cinza escura, janelas altas, torres que pareciam vigiar a cidade. Sólida, fria, impenetrável. Ao entrar, Elisa sentiu o ar mudar. O hall de entrada era imenso, com piso de mármore que refletia a luz fraca das luminárias. Quadros de ancestrais sérios observavam dos altos das paredes. Armaduras medievais montavam guarda silenciosa nos cantos. Não era medo o que sentia, era tensão, um tipo de eletricidade silenciosa que percorria cada corredor, como se a própria casa estivesse viva e atenta. O mordomo, um homem idoso de feições severas, conduziu-a em silêncio até o escritório. Parou diante de portas duplas de carvalho, bateu 3 vezes, aguardou a resposta abafada e abriu. Os olhos dele eram âmbar escuro, quase dourados sob a luz, e carregavam o peso de alguém que raramente sorria. Havia linhas ao redor deles, não de riso, mas de tensão. O maxilar era forte e quadrado, com uma pequena cicatriz que subia do queixo até a orelha esquerda. A boca, uma linha firme. Era o rosto de um homem que aprendera a não confiar, a não ceder, a não sentir. Senhorita Hawthorne, ele disse, e sua voz era grave, modulada, sem calor. Sente-se, por favor. Não era um pedido. Era uma ordem disfarçada de cortesia. Elisa sentou-se na poltrona de couro diante da escrivaninha, mantendo a coluna ereta, as mãos cruzadas sobre o colo. Nathaniel permaneceu de pé por mais alguns segundos, como se medisse cada palavra que estava prestes a pronunciar. Então, finalmente, sentou-se. Colocou as mãos sobre a mesa, dedos entrelaçados. Fixou-a com aquele olhar penetrante que parecia enxergar através das máscaras sociais. Vou ser direto, pois não há tempo para rodeios, começou ele. Preciso de uma esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Elisa piscou, certa de que ouvira errado, mas a expressão dele não mudou. Não havia humor, não havia crueldade. Apenas declaração de fato. Perdão? Ela conseguiu dizer, a voz saindo mais rouca que pretendia. Uma esposa, repetiu ele, como se explicasse algo óbvio. Por contrato, um matrimônio de conveniência, se preferir o termo mais honesto. Elisa sentiu a incredulidade dar lugar à raiva. Raiva fria, controlada. Levantou-se abruptamente, a cadeira rangendo contra o piso de madeira. O senhor me convoca aqui, à sua mansão, para propor matrimônio. O senhor que destruiu minha família, que manchou o nome de meu pai.
que me reduziu a costurar em quarto de pensão infestado de ratos. Nathaniel não se moveu, mas algo mudou em seus olhos. Talvez o primeiro lampejo de algo próximo a desconforto. Senhorita Hawthorne, por favor, sente-se. Deixe-me explicar. Não. Ela cortou, voz tremendo de fúria contida. O senhor não tem direito de me pedir nada. O senhor tirou tudo de mim. Meu pai morreu de coração partido por causa do que o senhor fez. Minha mãe já havia partido anos antes e eu fiquei sozinha. Completamente sozinha. E agora o senhor tem a audácia de me oferecer matrimônio como se fosse favor? Nathaniel ergueu-se também, lentamente, imponente. Mas não avançou. Manteve a distância respeitosa da escrivaninha entre eles. Eu sei perfeitamente ao que a reduzi. Senhorita Hawthorne, ele disse, e havia algo diferente no tom. Não era remorso, mas tampouco era indiferença. Era reconhecimento, admissão tácita de culpa. E é precisamente por isso que esta proposta faz sentido, porque ambos sabemos que nenhum de nós tem muitas opções restantes. Elisa riu, mas era som amargo, sem humor. Opções? O senhor tem fortuna, título social, respeito. Eu não tenho nada. Não somos comparáveis. Não. Nathaniel deu a volta na mesa, mas parou a 3 metros dela. A senhorita acha que fortuna me protege de tudo? Deixe-me ser franco, já que parece valorizar honestidade brutal. Minha reputação está sob ataque. Rumores circulam nos clubes, nos salões, nas salas de chá. Dizem que sou libertino secreto, que mantenho vícios inconfessáveis, que minha fortuna vem de fontes duvidosas. Nada disso é verdade, mas verdade importa menos que fofoca bem contada. Ele cruzou os braços, expressão endurecendo. E sabe o que acontece quando um homem perde reputação em Londres? Seus negócios secam, seus sócios desaparecem, sua palavra deixa de ter valor. Estou à beira de perder tudo que construí, não por fracasso financeiro, mas por julgamento social. Preciso de uma esposa para silenciar esses rumores. Preciso da aparência de normalidade, de estabilidade, de domesticidade. Elisa o estudou, procurando sinais de mentira. Não encontrou nenhum. Ele estava sendo genuinamente honesto, por mais que isso a surpreendesse. E eu? Ela perguntou, voz mais baixa agora. Por que deveria eu aceitar isso? Por que deveria me acorrentar ao homem que destruiu minha vida? Os olhos dele pousaram nos dela com peso quase físico. Ele deu mais um passo. Agora apenas 2 metros os separavam. Porque a alternativa é a rua. Porque sem nome, sem dinheiro, sem proteção masculina, a senhorita não durará 3 meses em Londres. Conheço esta cidade. Conheço seus horrores. Uma mulher sozinha, jovem, sem recursos. Ele hesitou como se as próximas palavras lhe custassem. Sei exatamente o que acontecerá, e por mais que me odeie, e tenho plena consciência de que me odeia, este arranjo lhe devolverá posição social, teto, segurança. Terá criados, roupas adequadas, acesso à sociedade. Não será mais invisível. Elisa sentiu a garganta apertar. Queria negar. Queria cuspir-lhe no rosto e sair dali com o resto de dignidade que lhe restava. Mas ele estava certo. Terrivelmente, brutalmente certo. E o que o senhor ganha com isso? Ela perguntou, forçando a voz a permanecer firme. Além de respeitabilidade falsa? Pela primeira vez, algo próximo de emoção genuína atravessou o rosto dele. Um músculo saltou em sua mandíbula. Os dedos apertaram-se brevemente em punhos antes de relaxarem. Paz, ele disse, voz mais baixa. Silêncio. Uma casa funcional sem as expectativas sufocantes de afeto que não posso oferecer. Sem pressões para corresponder a sentimentos que não sei como sentir. Não posso, ele dissera. Não quero. A diferença era sutil, mas Elisa a captou. Havia algo mais profundo ali. Ferida antiga. Trauma não cicatrizado. O senhor é incapaz de afeto? Ela perguntou.
curiosidade sobrepondo-se momentaneamente à raiva. Ou simplesmente escolhe não senti-lo? Nathaniel virou-se, olhando pela janela para os jardins lá fora. Não sei mais distinguir entre incapacidade e escolha, admitiu, e era a confissão que provavelmente nunca fizera a ninguém. Há muito tempo decidi que sentir era perigoso, que permitir-se importar-se era abrir porta para a perda inevitável. E perda. Sua voz falhou por uma fração de segundo. Perda é algo que não pretendo experimentar novamente. Silêncio caiu entre eles. Não hostil, mas denso, carregado de histórias não contadas. Sobrevivência, para ambos, Nathaniel disse finalmente, virando-se para encará-la novamente. É isso que ofereço. Nada mais, nada menos. E então, ele explicou, com a mesma precisão cirúrgica que usara para destruir seu pai, Nathaniel delineou a situação. Rumores haviam começado a circular sobre sua vida privada. Diziam que era desviante, que mantinha vícios secretos, que sua fortuna vinha de fontes ilegais. Nada disso era verdade, mas a verdade importava menos que a percepção. A alta sociedade londrina era implacável com quem não se conformava às expectativas. E um homem de 30 anos, solteiro, sem herdeiros, sem escândalos públicos, mas também sem vida social visível, tornava-se alvo fácil de especulação. Preciso de uma esposa para silenciar esses rumores, ele disse sem emoção. Preciso da aparência de normalidade, de estabilidade, de domesticidade. E eu? Elisa perguntou, embora já soubesse a resposta. Por que deveria eu aceitar isso? Os olhos dele pousaram nos dela com peso quase físico. Porque a alternativa é a rua. Porque sem nome, sem dinheiro, sem proteção masculina, a senhorita não durará 3 meses em Londres. Porque por mais que me odeie, e tenho consciência de que me odeia, este arranjo lhe devolverá posição social, teto, segurança. Elisa sentiu a garganta apertar. Queria negar. Queria cuspir-lhe no rosto e sair dali com o resto de dignidade que lhe restava. Mas ele estava certo. Terrivelmente certo. E o que o senhor ganha com isso? Ela perguntou, voz baixa, mas firme. Além de respeitabilidade, pela primeira vez, algo próximo de emoção atravessou o rosto dele. Um músculo saltou em sua mandíbula. Paz, silêncio. Uma casa funcional sem as expectativas sufocantes de afeto que não posso oferecer. Não posso, ele dissera. Não, não quero. A diferença era sutil, mas Elisa a captou. Haverá regras, ele continuou retomando o tom mecânico. Quartos separados, aparências públicas mantidas, liberdade privada respeitada. Após 5 anos, caso desejemos, o matrimônio pode ser dissolvido discretamente. Até lá, a senhorita terá acesso a recursos, roupas adequadas e será tratada como a senhora Blackwood em todas as circunstâncias. Era um contrato comercial, frio, calculado, sem ilusões. Eliza fechou os olhos por um momento. Pensou no quarto miserável da pensão, nos dedos sangrando de tanto costurar, no olhar de desprezo das outras pensionistas, na solidão absoluta que a aguardava. Quando abriu os olhos, Nathaniel a observava com expressão ilegível. Eu aceito, ela disse, e sua voz não tremeu. Mas com uma condição. Ele arqueou uma sobrancelha, surpreso. Qual? Quero a verdade. O senhor vai me dizer agora por que realmente destruiu meu pai. Não me dê meia-verdade. Não me ofereça evasivas. Se vou me casar com o senhor, preciso saber com quem estou fazendo este pacto. O silêncio voltou a cair. Nathaniel permaneceu imóvel, como estátua de mármore. Então, lentamente, recostou-se na cadeira. Uma sombra atravessou seu rosto. Seu pai, começou ele, voz mais baixa, estava envolvido em negociações com o Visconde Harrington, negociações que envolviam terras que pertenciam à minha família há gerações. Harrington era sócio de meu pai,
e planejava usar essas terras como garantia para empréstimos que jamais seriam pagos. Ele fez uma pausa, como se as palavras lhe custassem. Meu pai morreu 3 meses após assinar aqueles documentos. Envenenamento. Nunca foi provado, mas eu sabia. Seu pai não sabia do plano de Harrington. Isso eu admito. Mas sua assinatura estava naqueles contratos. E eu precisava destruir tudo que Harrington construíra, inclusive as parcerias dele. Elisa sentiu o sangue gelar. Não era redenção, não era absolvição, mas era verdade, crua, dolorosa. Meu pai era inocente, ela sussurrou. Era, Nathaniel concordou, e pela primeira vez havia algo próximo de pesar em sua voz. Mas eu não tinha como provar isso sem destruir Harrington. E naquele momento, minha sede de justiça. Ele hesitou. Ou vingança era mais forte que meu discernimento. Eles se encararam, vítima e algoz. Agora, prestes a se tornarem marido e mulher. Então somos ambos prisioneiros das escolhas erradas de outros homens. Elisa disse, e não era pergunta. Nathaniel assentiu, quase imperceptivelmente. Sim, e este casamento é nossa forma de sobreviver às consequências. A cerimônia foi rápida, discreta, realizada na capela privada da mansão Blackwood. Apenas o padre, 2 testemunhas e o peso do silêncio. Eliza vestia um vestido simples de seda cor de marfim, não branco, pois não era virgem em espírito, embora fosse em corpo. Nathaniel usava traje formal negro. Quando ele colocou o anel em seu dedo, não houve tremor, não houve calor, apenas metal frio e obrigação cumprida. Os primeiros dias do casamento foram um exercício de contenção. Jantares formais na sala de refeições enorme, onde o som dos talheres contra a porcelana ecoava como acusações. Conversas mínimas, sempre sobre assuntos neutros, o clima, a gestão da casa, compromissos sociais futuros, regras claras. Nathaniel mantinha distância, como se o autocontrole fosse sua única âncora. Elisa observava em silêncio, aprendendo os limites daquele homem. Ele acordava às 5 da manhã, cavalgava por 1 hora, trabalhava no escritório até o meio-dia. À tarde, atendia a compromissos ou permanecia trancado na biblioteca. À noite, jantava, retirava-se para seu quarto e a mansão se envolvia em silêncio. Ela aprendeu que ele bebia uísque puro, nunca mais de 2 dedos, que lia em grego e latim, que tinha uma cicatriz no ombro esquerdo, visível quando ele cruzava o corredor em trajes de dormir, que pesadelos o faziam acordar às 3 da manhã. Ela ouvia os passos dele no andar de cima, caminhando de um lado para outro. A convivência, porém, trouxe fissuras inesperadas. Na biblioteca, um recinto imenso com 2 andares distantes que iam do chão ao teto, Elisa costumava ler nas tardes chuvosas. Sua voz, quando lia em voz baixa para si mesma, tinha uma qualidade particular. Firme, mas melódica. Calma, mas envolvente. Nathaniel fingia não ouvir. Sentava-se em sua poltrona de leitura do outro lado da sala, concentrado em documentos legais ou relatórios financeiros, mas algo naquela presença o desarmava. A mansão sempre fora silenciosa, mas era um silêncio morto, pesado. Com Elisa ali, o silêncio tornava-se diferente, vivo, quase confortável. Ele, que sempre vivera cercado de estratégias e suspeitas, sentia-se inexplicavelmente em paz naqueles momentos. A tensão não estava no toque, estava na antecipação, no quase. No dia em que Elisa subiu na escada da biblioteca para alcançar um volume no andar superior, Nathaniel estava passando logo abaixo. A escada oscilou. Ela perdeu o equilíbrio por uma fração de segundo. Ele reagiu por instinto, segurando a escada com uma mão e estendendo a outra para ampará-la caso caísse. Não caiu, mas ficou ali, no degrau superior, olhando para baixo, ele olhando para cima. A distância entre eles era de 2 metros, talvez menos,
Mas algo naquele instante, na forma como a luz da tarde atravessava as janelas altas e iluminava os cabelos castanhos dela, na forma como o coração dele acelerou sem permissão, mudou. Obrigada, ela disse, voz suave. Nathaniel assentiu, soltou a escada e saiu da biblioteca sem dizer palavra. Mas Eliza viu. Viu o músculo saltando em sua mandíbula. Viu o punho fechando-se. Viu o homem que lutava contra si mesmo. Nathaniel Blackwood era conhecido em toda Londres por sua frieza. Um homem respeitado no comércio, temido nos tribunais, inacessível nos salões. Diziam que não tinha coração, que era feito de pedra e gelo. Mas Eliza estava descobrindo as rachaduras. O suspiro contido quando ele achava que estava sozinho. O olhar distante durante jantares silenciosos, fixo em algum ponto invisível do passado. O peso de lembranças que ele nunca verbalizava, mas que carregava nos ombros como fardo físico. Uma noite, 2 semanas após o casamento, ela o encontrou na biblioteca às 3 da manhã. Não deveria estar ali. O acordo implícito era que respeitariam os espaços privados um do outro, mas ouvira o barulho de vidro quebrando. Ele estava sentado no chão, de costas contra a estante, segurando um copo, não quebrado, mas outro jazia em cacos perto da lareira. O rosto dele estava nas sombras, mas Eliza podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Deveria ter recuado. Deveria ter deixado-o ali com seus demônios. Mas não o fez. Entrou em silêncio, pegou uma vassoura do armário de limpeza próximo e começou a recolher os cacos. Nathaniel não se moveu. Não protestou. Apenas observou, como se ela fosse aparição. Quando terminou, Eliza sentou-se no sofá próximo. Não perguntou, não invadiu, apenas permaneceu. Minutos se passaram. O relógio de pé marcava os segundos com precisão implacável. Então Nathaniel falou, voz baixa, rouca. Ele tinha 8 anos. Eliza não precisou perguntar quem. Meu irmão, ele continuou, olhos fixos no fogo moribundo. Thomas, morreu com 8 anos. Febre. Eu tinha 15. Fiquei ao lado dele por 3 dias. 3 dias ouvindo-o delirar, chamar por mim, implorar para que a dor parasse. E eu não pude fazer nada. Nada. A dor na voz dele era física. Depois que ele morreu, meu pai transformou-se. Ou talvez sempre tenha sido assim, e eu era jovem demais para perceber. Tornou-se obcecado com legado, com fortuna, com poder. Como se isso pudesse compensar a perda. E eu aprendi com ele. Aprendi que sentir era perigoso, que amar era fragilidade, que a única forma de sobreviver era não permitir que nada importasse. Ele virou o rosto para ela, e à luz fraca das brasas, Eliza viu algo que nunca esperara ver. Vulnerabilidade. Então a senhorita compreende, ele disse quase sussurrando. Por que este casamento precisa ser como é? Por que não posso oferecer mais que isto? Porque oferecer mais seria permitir-se sentir novamente, Eliza completou, e não era acusação, era compreensão. Nathaniel fechou os olhos. Eles não disseram mais nada naquela noite, mas algo mudou, imperceptível, mas real. A virada veio 2 semanas depois, de forma súbita e brutal. Nathaniel adoeceu. Começou como resfriado, espirros, tosse leve. Ele ignorou, continuou trabalhando, cavalgando sob chuva, atendendo compromissos, até que o corpo cobrou o preço. A febre chegou durante a noite, alta, violenta, implacável. Eliza estava em seu quarto, preparando-se para dormir, quando ouviu o baque surdo, forte demais para ser objeto caindo. Pesado demais para ser acidental. Colocou o roupão apressadamente e saiu ao corredor. Luzes de velas se acendiam em sequência. Criados emergiam de seus aposentos, assustados. O mordomo, Sr. Pemberton, homem idoso, mas ainda ágil, já descia as escadas correndo. Nathaniel estava caído no corredor do andar de baixo, próximo à porta do escritório, inconsciente.
A pele de seu rosto, que normalmente tinha o tom saudável de quem cavalgava ao ar livre, estava pálida como cera, mas as bochechas ardiam em febre. Elisa não pensou, apenas agiu. Desceu as escadas correndo, ajoelhou-se ao lado dele. "Chame o médico", ordenou a Pemberton, voz firme apesar do medo apertando seu peito. "Agora. E vocês?" Virou-se para duas criadas que observavam, paralisadas. "Tragam água fria, toalhas limpas e preparem o quarto dele." Elas hesitaram apenas um segundo antes de correrem para cumprir as ordens. Nathaniel foi carregado para o quarto. Elisa seguiu, ignorando os olhares de surpresa dos criados. Não era apropriado esposa no quarto do marido antes que o matrimônio fosse consumado. Mas propriedade social parecia irrelevante diante de homem febril e inconsciente. O quarto dele era austero. Cama de dossel com cortinas escuras, móveis de mogno pesado, poucos ornamentos. Funcional, masculino, sem aconchego. O médico demorou uma eternidade para chegar. Na realidade, foi menos de 1 hora, mas cada minuto arrastava-se como hora inteira. Elisa permaneceu ao lado da cama, trocando compressas frias na testa dele, observando a respiração irregular, o suor que encharcava os travesseiros. Ele murmurava coisas incompreensíveis, nomes que ela não reconhecia, súplicas fragmentadas. Uma vez gritou, som agudo, desesperado, que fez Elisa estremecer. Quando o Dr. Harrison finalmente chegou, homem de 60 anos, carrancudo, com cheiro de tabaco e antisséptico, examinou o paciente com eficiência brusca. Verificou o pulso, a respiração, a temperatura. Pressionou o abdômen, ouviu o peito com estetoscópio frio. O diagnóstico foi pronunciado com a frieza de quem já vira demais. Pneumonia. Estágio avançado. Deve ter ignorado os sintomas por dias. Ele vai... Elisa começou, mas não conseguiu completar a pergunta. Dr. Harrison a encarou. Viu uma esposa jovem, vestida apenas em camisola e roupão, cabelos soltos, olhos arregalados de medo. Depende. As próximas 72 horas serão decisivas. Mantenham-no aquecido. Água fresca para a febre. Compressas regulares. Se a febre não baixar até amanhã de manhã, ele fez uma pausa significativa, pesada. Preparem-se para o pior. Silêncio caiu como lâmina. Posso deixar Lauda para a dor, mas pouco posso fazer além disso. A natureza decidirá. Ele deixou instruções detalhadas, uma garrafa de tintura escura e partiu. Seus passos ecoaram no corredor, cada som marcando a gravidade da situação. Pemberton aproximou-se, voz baixa, respeitosa. Senhora Blackwood, podemos organizar turnos com as criadas para vigiar o senhor. A senhora precisa descansar. Elisa olhou para Nathaniel. Observou o peito dele subindo e descendo irregularmente, o suor encharcando as têmporas, os punhos cerrados mesmo em inconsciência. Não, ela disse com firmeza absoluta. Eu cuidarei dele. Mas, senhora, não é apropriado. Pemberton, ela o interrompeu virando-se para encará-lo. Ele é meu marido. Meu lugar é aqui. Traga-me o que preciso, mas não me peça para sair. O mordomo a estudou por longo momento. Viu determinação inabalável. Assentiu lentamente. Como desejar, senhora. Estaremos à disposição caso precise. E assim começou a vigília. Elisa não deixou o quarto por 3 dias inteiros. Trocava as compressas a cada hora. Molhava os lábios dele com água quando a febre o consumia. Ajustava os cobertores quando calafrios o sacudiam. Comia apenas o que Pemberton insistia em trazer. Torradas, chá, fatias de maçã que ela mal tocava. A febre subia e descia como maré imprevisível. Havia momentos em que Nathaniel parecia melhorar, respirando mais facilmente, cor retornando ao rosto. Então, sem aviso, a febre retornava com força dobrada. Na primeira noite ele permaneceu inconsciente. Elisa cantarolava baixinho.
Canções que sua mãe lhe ensinara, antigas melodias de berço sobre campos verdes e céus tranquilos. Não sabia se ele ouvia, mas continuou. Talvez fosse mais para si mesma, para afastar o silêncio pesado, o medo que ameaçava sufocá-la. Na segunda noite, o delírio começou. Thomas! Ele gritou de repente, fazendo Elisa sobressaltar-se. Thomas, segura minha mão! Não posso! Não consigo te alcançar! Lágrimas escorriam de seus olhos fechados. O rosto contorcia-se em agonia que não era apenas física. Por favor, ele implorava, a voz quebrando. Por favor, não me deixe. Eu prometi. Prometi que cuidaria de você. Pai, eu sinto muito. Sinto muito. Não consegui salvá-lo. Não consegui. Elisa sentiu o coração apertar. Pegou as mãos dele, quentes demais, trêmulas, e segurou com firmeza. Nathaniel, ela chamou, voz clara, penetrante. Escute minha voz. Você não está sozinho. Thomas não está sozinho. Está em paz. E você? Você vai ficar bem. Eu estou aqui. Não vou deixá-lo. Ele não respondeu, mas os dedos dele apertaram os dela com força surpreendente. Você não está sozinho, ela repetiu, como mantra, como oração. Eu estou aqui. Você não está sozinho. Repetiu até a voz falhar, até a garganta doer, até que finalmente ele pareceu acalmar-se, afundando em sono mais profundo. Na terceira manhã, quando a luz pálida da madrugada começava a filtrar-se pelas cortinas pesadas, algo mudou. Nathaniel abriu os olhos lentamente, desorientado. Viu o teto do quarto. Depois virou a cabeça e a viu ali, sentada na cadeira ao lado da cama, cabelos desfeitos escapando do coque, olheiras profundas, vestido amarrotado. Mas de pé, presente, real. Você ficou, ele disse, voz rouca, quase inaudível. Elisa assentiu. Fiquei. Por quê? Ela pensou na resposta. Poderia ter dito, porque é meu dever, ou porque foi o que prometemos, ou qualquer outra mentira educada. Mas algo na vulnerabilidade dele, na forma como a olhava, sem máscaras, sem defesas, pediu verdade. Porque ninguém deveria enfrentar a escuridão sozinho, ela disse. Nem mesmo você. Algo nos olhos dele mudou. Não era gratidão apenas. Era reconhecimento. Como se, pela primeira vez em anos, alguém o visse de verdade. Os dias seguintes foram diferentes. A recuperação foi lenta, mais lenta do que Nathaniel gostaria. Ele não era paciente exemplar. Tentava levantar-se antes do tempo, insistia em trabalhar da cama, ficava irritado com a própria fraqueza. Mas Elisa não cedeu. Precisa comer, ela disse numa tarde, trazendo caldo de galinha e pão fresco. Preciso trabalhar. Ele resmungou, apontando para a pilha de documentos sobre a mesinha de cabeceira. Há contratos esperando, decisões que não podem ser adiadas. Os contratos esperarão. As decisões podem ser tomadas quando estiver saudável. Agora, coma. Ele a encarou, boca abrindo-se para protestar. Mas havia algo no olhar dela, determinação inabalável, mas também preocupação genuína, que o fez calar. Pegou a colher resignado. Elisa sentou-se na cadeira próxima, observando-o com atenção de enfermeira. Para de me observar assim, ele murmurou entre colheradas. Não sou criança. Está se comportando como uma, ela respondeu, e havia o mais leve traço de diversão na voz. Nathaniel ergueu os olhos, surpreso. Era uma provocação. Da esposa que mal falava com ele até 2 semanas atrás, algo próximo de sorriso tocou seus lábios antes que pudesse contê-lo. Cuidado, Sra. Blackwood. Está começando a parecer que se importa. Seria terrível e inconveniente se morresse agora. Ela retrucou, mantendo o tom neutro, mas com brilho nos olhos. Depois de todo o trabalho que tive para mantê-lo vivo, ele riu. Foi som baixo, rouco, mas era riso. Real. Elisa sentiu algo aquecer-se dentro de si. Era a primeira vez que o ouvia rir.
Nos dias seguintes, estabeleceu-se nova rotina. Nataniel permanecia no quarto, ainda fraco demais para descer. Elisa trazia-lhe livros da biblioteca, conversava sobre filosofia e história, permitia-lhe manter a mente ativa enquanto o corpo curava. E pela primeira vez, conversaram de verdade. "O que te fez estudar Voltaire?" Ele perguntou numa tarde, folheando o exemplar que ela trouxera. Elisa estava bordando próximo à janela, trabalho manual que suas mãos conheciam tão bem que podia fazê-lo sem pensar. "Meu pai", ela respondeu, voz suave com memória. Ele acreditava que mulheres deveriam ser educadas tanto quanto homens. Dizia que inteligência não tinha gênero, apenas oportunidade. Então me ensinou tudo o que sabia: história, filosofia, um pouco de latim, matemática suficiente para gerir uma casa ou, se necessário, um negócio. Nataniel a observou com atenção renovada. Ele era homem à frente de seu tempo? Era, ela concordou, voz engrossando ligeiramente. E foi destruído por isso, por confiar, por acreditar que honestidade e trabalho árduo eram suficientes. Silêncio caiu. Nataniel poderia ter desviado o assunto, poderia ter permanecido confortavelmente distante, mas algo, talvez a vulnerabilidade recente, talvez a forma como ela cuidara dele, o compeliu à honestidade. "Elisa", ele disse, usando seu nome próprio pela primeira vez. "Eu lamento, profundamente, não apenas pelas palavras convencionais, mas verdadeiramente. Seu pai era inocente, e eu, na minha arrogância, na minha sede de vingança, destruí homem bom. Não há palavras suficientes para pedir perdão, mas... Pare!" Ela o interrompeu, levantando a mão. Colocou o bordado de lado e aproximou-se da cama. "Você não precisa, não agora. Quando estava delirando, ouvi suas súplicas, seus remorsos. Ouvi um homem atormentado por perdas que não conseguiu prevenir. Não o perdoo completamente, não ainda. Mas começo a entender." Ela sentou-se na beirada da cama, mantendo distância respeitosa, mas presente. "Todos carregamos dor. Todos fazemos escolhas que desejamos poder desfazer. A questão é o que fazemos depois, como seguimos em frente." Nataniel a olhou como se a visse pela primeira vez. Não como esposa de conveniência, não como ferramenta para a respeitabilidade social, mas como pessoa, complexa, forte, surpreendentemente compreensiva. "Como você faz isso?" ele perguntou, voz baixa. "Como não me odeia?" Elisa considerou a pergunta com seriedade. "Porque o ódio é fardo pesado demais para carregar pela vida inteira", ela disse finalmente. "E porque, por mais estranho que pareça, este casamento me deu algo inesperado: propósito, lugar, chance de não ser apenas vítima, mas sobrevivente que escolhe seu próprio caminho." Eles ficaram ali, olhando-se, algo não dito pairando no ar entre eles. Nataniel ergueu a mão lentamente, hesitante, e tocou os dedos dela brevemente antes de recuar. "Obrigado", ele disse, "por ficar, por cuidar, por ser você." Elisa sorriu. Foi sorriso pequeno, mas real. "De nada, marido." A palavra soou diferente desta vez, menos como papel legal, mais como verdade emergente. Quando Nataniel finalmente retornou à biblioteca, ainda fraco, mas insistente, encontrou Elisa lendo no mesmo lugar de sempre. Ela ergueu os olhos, sorriu levemente, o primeiro sorriso real que ele vira nela, e voltou ao livro. Ele sentou-se em sua poltrona. Pegou um volume qualquer, mas não conseguiu ler. Observava-a de relance, notando detalhes que haviam escapado antes. A forma como ela mordia o lábio inferior quando concentrada, como seus dedos traçavam as linhas do texto. Como uma mecha rebelde de cabelo teimava em cair sobre a testa, e ela a colocava atrás da orelha distraidamente. Notou como a luz da tarde a envolvia, dourada, tornando os cabelos castanhos quase bronzeados. Como sua postura era graciosa mesmo na simplicidade do momento.
como havia paz naquela presença que ele nunca sentira antes. E algo dentro dele, algo que jurara estar morto e enterrado com seu irmão e pai, despertou. Desejo, não apenas físico, embora isso também existisse, inegável e cada vez mais perturbador, mas desejo de presença, de companhia, de não estar mais sozinho na própria vida. Desejo de ouvir sua voz todas as manhãs, de discutir ideias com ela, de compartilhar não apenas espaço, mas existência. Era aterrorizante. Nathaniel apertou o livro com força suficiente para doer. Isso não era parte do acordo, não era seguro. Permitir-se querer era abrir a porta para a perda. E ele havia jurado sobre o túmulo de Thomas, sobre as cinzas de tudo que amara, nunca mais passar por isso. Mas ela estava ali, real, viva, e algo nele se recusava a recuar. Está tudo bem? A voz dela o tirou dos pensamentos. Nathaniel piscou, percebendo que estava encarando-a abertamente. Sim, apenas pensando. Sobre. Ele poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Mas estava cansado de mentiras, cansado de máscaras. Sobre como a vida toma direções inesperadas, ele disse cuidadosamente. Sobre como às vezes o que mais tememos torna-se o que mais precisamos. Elisa fechou o livro, dando-lhe atenção completa. Seus olhos o estudaram curiosos. Isso é filosofia abstrata ou confissão velada? Os lábios dele curvaram-se ligeiramente. Talvez ambos. Então seja mais específico. Detesto ambiguidade. Nathaniel hesitou. O instinto gritava para recuar, para proteger-se. Mas outra parte dele, nova, desconhecida, assustadoramente persistente, o impelia adiante. Este casamento, ele começou, escolhendo palavras com cuidado. Começou como transação, sobrevivência. Mas você complicou as coisas. Compliquei? Ela arqueou uma sobrancelha. Como exatamente? Sendo mais do que esperava, sendo competente, resiliente, surpreendentemente compreensiva, apesar de toda razão para não ser. Ele fez pausa. E tornando cada vez mais difícil lembrar por que construí todas estas paredes. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, era carregado. Elisa o observava com expressão ilegível, mas havia algo nos olhos dela, reconhecimento talvez, ou curiosidade correspondente. Nathaniel, ela disse finalmente, e seu nome nos lábios dela soava diferente agora, íntimo. Paredes existem por razões, protegem, mas também aprisionam. Talvez seja a hora de perguntar-se se o que está protegendo ainda vale mais do que o que está perdendo ao manter-se trancado. Ela se levantou, colocando o livro na mesa lateral. Vou ver sobre o jantar. Pense no que disse. E saiu, deixando-o ali com pensamentos que se recusavam a se acalmar. A alta sociedade londrina oferecia um baile a cada 3 semanas durante a temporada. Era tradição. Esperado. Comparecimento obrigatório para quem desejava manter posição. Nathaniel havia evitado esses eventos por anos, mas agora, casado, precisava fazer concessões. E Elisa, como senhora Blackwood, precisava ser apresentada adequadamente. O baile era na residência do conde de Ashford, mansão georgiana de 4 andares, com salão de baile que rivalizava com os da realeza. Máscaras eram obrigatórias, um tema veneziano, algo teatral e excessivo, como a nobreza apreciava. Elisa usava vestido de seda azul meia-noite, com bordados prateados que captavam a luz a cada movimento. O espartilho apertava-lhe a respiração, mas a silhueta era impecável. Máscara de penas brancas e azuis cobria metade de seu rosto, mas os olhos permaneciam visíveis, intensos, alertas. Nathaniel, de preto completo, casaca, colete, gravata perfeitamente atada. Usava máscara simples, negra, que acentuava a intensidade de seus olhos âmbar. Quando ajudou Elisa a descer da carruagem,
Os dedos dele demoraram um segundo a mais que o necessário em sua mão enluvada. Pronta? Ele perguntou, voz baixa. Pronta como posso estar? Ela respondeu. E havia nervosismo ali que não conseguia esconder completamente. Ele inclinou-se ligeiramente, apenas o suficiente para que só ela o visse. Você é mais forte do que imagina, e mais corajosa do que todos neste salão juntos. O calor das palavras a surpreendeu. Ela o olhou procurando ironia, mas encontrou apenas sinceridade. O salão era espetáculo de luz e opulência. Candelabros de cristal refletiam chamas de 1000 velas. Músicos tocavam no mezanino. Convidados circulavam em grupos, risos e conversas misturando-se com a música. Aroma de rosas, champanhe e perfumes caros permeava o ar. Nathaniel mantinha-se próximo dela, mão apoiada levemente em suas costas enquanto circulavam. Cumprimentos formais, reverências, sorrisos que não alcançavam os olhos de ninguém. Era teatro social, em sua forma mais refinada. É sufocante, ela murmurou entre um cumprimento e outro. É política, ele respondeu, tão baixo que os lábios dele quase tocaram sua orelha. Sobrevivência sob outra forma, mas não por muito mais tempo. Depois desta noite, poderá escolher quais eventos frequentar. Nós, ela corrigiu, nós poderemos escolher. Algo nos olhos dele mudou. Surpresa, prazer, aceitação de um nós que não existia até recentemente. Eles dançaram uma vez. Valsa. Nathaniel a conduziu com precisão que vinha de anos de treinamento social, mas havia algo diferente agora. A mão dele em sua cintura era firme, mas cautelosa, consciente, como se tocá-la requeresse permissão que ele ainda não se sentisse digno de ter. Elisa sentiu. Sentiu a mão dele através das camadas de seda e espartilho. Sentiu o calor dele irradiando, mesmo através dos tecidos. Sentiu a tensão nos músculos dele, como se estivesse lutando contra algo invisível, algo poderoso. Seus olhos se encontraram, seguraram. No espaço de uma respiração, todo o salão desapareceu. Havia apenas eles dois, girando em sintonia perfeita. Como se tivessem dançado juntos por anos, ao invés de ser a primeira vez. Elisa, ele disse, voz tão baixa que ela quase não ouviu sobre a música. Sim, depois desta noite. Precisamos conversar. Sobre nós. Sobre o que isto se tornou. O coração dela acelerou. Eu sei. E você? Tem sentido? O que eu sinto? Ela não fingiu não entender. Sim, e me aterroriza tanto quanto a você. A música terminou. Eles pararam, mas demoraram um segundo a mais para se separar. Quando finalmente o fizeram, ambos estavam respirando mais rápido que o exercício justificava. Nathaniel foi abordar alguns associados comerciais, parte do teatro social que precisava manter. Elisa precisava de ar. Então caminhou até os jardins do terraço através das portas francesas abertas. O ar noturno era frio, cortante, refrescante. Londres brilhava ao longe, pontos de luz na escuridão como estrelas terrenas. Ela respirou fundo, sentindo o aperto do espartilho afrouxar ligeiramente, a adrenalina da dança dissipando-se. Foi quando ouviu as vozes. 2 homens, escondidos atrás da balaustrada de pedra ornamentada, conversando em tom que pretendiam ser baixo, mas que a acústica do terraço amplificava. Ela reconheceu uma das vozes imediatamente. Visconde Harrington. Voz arrastada, confiante demais, de homem que nunca enfrentara consequências. Elisa recuou instintivamente para as sombras próximas a uma coluna de mármore. Documentos falsificados foram queimados, é claro. Harrington estava dizendo. Ninguém pode provar nada agora, mas o velho Hawthorne nunca soube. Assinou porque confiava, idiota sentimental. Acreditava que honestidade importava nos negócios. Ele riu, som áspero, cruel. Imagina morrer acreditando em contos de fadas.
A outra voz, que Elisa não reconhecia, riu também. Riso nervoso, desconfortável. Mas o escândalo destruiu-o, e Blackwood foi ferramenta perfeita. Você o manipulou magistralmente. Blackwood. Harrington soou quase entediado. O jovem Blackwood era tão previsível, obcecado com vingança pelo pai. Tudo o que precisei foi plantar evidências certas, sussurrar nos ouvidos certos, e ele fez todo o trabalho sujo por mim. Destruiu Hawthorne, e assim limpou meu rastro perfeitamente, e nem percebeu que estava sendo usado. Elisa sentiu o sangue gelar nas veias. O coração disparou. Cada palavra era adaga. Cada revelação, uma confirmação de suspeitas que ela mal ousara formular. E se isso vier à tona? A outra voz disse, hesitante. Se alguém investigar. Não virá. Harrington disse com confiança absoluta. Hawthorne está morto há 3 anos. A filha, ironicamente, casou-se com Blackwood. E eu tenho imunidade parlamentar. Além disso, queimei todas as provas. Está encerrado, completamente encerrado. Eles riram. Riram da morte de seu pai, da manipulação de Nathaniel, da destruição de vidas como se fosse jogo divertido. Elisa recuou, silenciosa, tremendo, não de medo, de fúria. Fúria que ameaçava consumi-la, transformá-la em algo irreconhecível. Precisou de força monumental para não confrontá-los ali mesmo. Virou-se e caminhou de volta para o salão com passos controlados. Embora cada fibra seu ser gritasse para correr. Encontrou o próximo à sala de bilhar, em conversa animada com 2 lordes sobre política comercial. Ela se aproximou, interrompendo sem cerimônia, sem pedir licença. Nathaniel, precisamos conversar. Agora. O uso do nome próprio, o tom urgente, a palidez de seu rosto, tudo isso fez sua expressão endurecer imediatamente. Ele se desculpou aos lordes com educação rápida e seguiu-a até um corredor vazio, parcialmente escondido por uma cortina pesada de veludo. O que aconteceu? Ele perguntou, mãos instintivamente segurando seus braços, verificando se estava machucada. Alguém te incomodou? Quem? Ouvi, ela disse, voz trêmula de raiva contida. Ouvi Harrington, no terraço, confessando tudo. E contou, cada palavra, cada detalhe maldito. Viu a transformação em seu rosto, a fúria contida dando lugar a algo mais frio, mais perigoso, cálculo letal. Harrington, ele disse o nome como veneno. Sempre soube que havia algo mais, mas sem provas. Agora sabemos, Elisa disse, e sua voz tremia. O meu pai era inocente. Você o destruiu por causa de mentiras, e Harrington está livre, protegido, rindo. Nathaniel não tentou se defender. Não ofereceu desculpas. Sabia que não havia palavras para aquilo. Vou corrigi-lo, ele disse finalmente, abrindo os olhos. Não sei como ainda, mas vou, prometo. Elisa o encarou. Viu a determinação ali. E algo mais. Remorso real. Não performático. Verdadeiro. Se fizer isso, ela disse lentamente, talvez possamos. Hesitou. Talvez possamos ser mais que um contrato. Nathaniel a olhou como se a visse pela primeira vez. Os dias seguintes foram intensos. Nathaniel trancou-se no escritório, mobilizando todos os recursos à sua disposição. Investigadores privados foram contratados. Arquivos antigos, revistos. Testemunhas localizadas. Elisa não ficou passiva. Usando sua posição como senhora Blackwood, conseguiu acesso a círculos sociais onde as esposas conversavam livremente. E esposas sabiam de coisas, muitas coisas. Foi a condessa de Wexford quem forneceu a peça final. Em conversa aparentemente casual, mencionou que sua falecida irmã fora secretária de Harrington anos atrás. E deixara cartas. Cartas que nunca foram abertas, guardadas em um baú no sótão. Nathaniel obteve permissão para examinar essas cartas. E lá estava, prova documental,
correspondência entre Harrington e um falsificador conhecido, referências explícitas aos documentos forjados, instruções para implicar Hawthorne. Mas não era suficiente. Harrington tinha proteção, imunidade, recursos. Nathaniel precisava de algo mais. Precisava de um palco, de testemunhas, de pressão pública tão grande que nem imunidade parlamentar resistisse. A resposta veio de Elisa. O baile de inverno, ela disse certa noite enquanto jantavam. Semana que vem, todos estarão lá, toda a nobreza, todo o poder político. Se conseguirmos apresentar as provas ali, publicamente, ele não terá como escapar. Nathaniel considerou. Era arriscado. Poderia virar-se contra eles, mas era a única chance. Teremos uma oportunidade apenas, ele disse. Se falharmos. Não falharemos, Elisa o interrompeu, e havia convicção absoluta em sua voz. Não desta vez. O baile de inverno era o evento da temporada. Realizado no Palácio de Westminster, reunia não apenas a nobreza, mas membros do parlamento, magistrados, até membros da família real. Nathaniel e Eliza chegaram pontualmente. Ela usava vestido vermelho rubi, escolha deliberada, cor de justiça e retribuição. Ele, de casaca preta, carregava um pequeno estojo de couro sob o braço. Circularam, cumprimentaram. Nathaniel identificou os alvos. Lord Chancellor, 3 magistrados da Corte Suprema, 2 duques influentes e um primo distante da rainha. Harrington estava ali, obviamente, confiante, sorridente, rodeado de bajuladores. Às 10 horas, após os discursos formais e antes das danças, Nathaniel fez seu movimento. Interrompeu uma conversa entre o Lord Chancellor e 2 magistrados. Educadamente, mas firmemente, apresentou Elisa e solicitou um momento. Milord, começou voz clara projetada. Tenho em minha posse documentos que evidenciam fraude substancial cometida por membro deste parlamento. Fraude que resultou na morte de homem inocente e na destruição de família honrada. O burburinho começou. Cabeças viraram. Harrington, do outro lado do salão, congelou. Senhor Blackwood, o Chancellor disse, voz controlada, mas com irritação latente, este não é o local apropriado para... Com o devido respeito, milord, é exatamente o local apropriado, porque o acusado utilizou sua posição neste mesmo parlamento para proteger-se de consequências. E a única forma de trazer justiça é sob os olhos de pares que não possam ignorá-la. Ele abriu o estojo, retirou as cartas. Uma a uma leu trechos em voz alta. Nomes, datas, valores, instruções explícitas para forjar documentos. Elisa permanecia ao lado dele, mão leve em seu braço, presença silenciosa, mas essencial. Quando terminou, o silêncio no salão era absoluto. Até a orquestra parara de tocar. Visconde Harrington, Nathaniel chamou, voz ecoando. Gostaria de responder a essas acusações? Harrington tentou compor-se. Sorriu, mas era sorriso de animal encurralado. Blackwood, sempre tão dramático. Essas cartas são obviamente falsificadas. Tentativa desesperada de... São autenticadas. Elisa falou pela primeira vez, e sua voz era cristalina. Minha sogra, a falecida senhora Blackwood, mantinha correspondência com a irmã da condessa de Wexford, que trabalhou como sua secretária. Estas cartas foram preservadas, datadas e examinadas por 3 peritos independentes. Suas tentativas de desacreditá-las apenas confirmam o que já sabemos, que o senhor é covarde além de criminoso. O impacto foi devastador, não apenas pelas palavras, mas pelo fato de virem de mulher, de esposa respeitável, de alguém que deveria permanecer silenciosa. O Lord Chancellor pegou as cartas, examinou, passou aos magistrados. Um por um, leram. Um por um, endureceram as expressões. Visconde Harrington, o Chancellor disse finalmente, voz grave. Estas acusações são extremamente sérias. Serão investigadas formalmente. Sugiro que não deixe o país. Não era prisão,
mas era ruína. Social, política, definitiva. Harrington tentou falar, mas não havia palavras. Tentou sair com dignidade, mas os convidados se afastavam como se fosse leproso. Nathaniel e Elisa permaneceram onde estavam. Ela sentiu as pernas fraquejarem, a adrenalina começando a dissipar. Ele notou, envolveu-a pela cintura, discreto, mas firme. Conseguimos, ela sussurrou. Você conseguiu, ele corrigiu. Eu apenas segui sua liderança, e havia verdade absoluta naquelas palavras. Os dias seguintes transformaram-se em redemoinho. Jornais publicaram a história. Investigações foram abertas. Harrington foi preso, acusado formalmente de fraude, falsificação e conspiração. O nome Hawthorne foi oficialmente limpo. Um pedido público de desculpas foi emitido. As propriedades confiscadas, restituídas. Elisa foi reabilitada, não mais a filha arruinada do comerciante desonrado. Agora, a senhora Blackwood, que enfrentara a corrupção com coragem e dignidade. Mas a verdadeira transformação aconteceu dentro da mansão Blackwood. Na semana seguinte ao baile, Nathaniel procurou Elisa na biblioteca. Era fim de tarde, luz dourada entrando pelas janelas altas. Ela lia, como sempre, mas ergueu os olhos ao ouvi-lo aproximar. Ele parou a poucos passos. Parecia diferente, menos rígido, mais humano. Elisa, começou, usando seu nome próprio pela primeira vez. Preciso dizer algo. Ela fechou o livro, colocou-o no colo e esperou. Quando propus este casamento, ele continuou, era transação, sobrevivência, conveniência. Eu não esperava. Hesitou, procurando palavras. Não esperava sentir, não esperava importar-me, não esperava que sua presença se tornasse essencial ao invés de meramente tolerável. Elisa sentiu o coração acelerar. Durante anos construí muros, convenci-me de que não sentir era proteção, que solidão era segurança. Mas você... Ele deu um passo à frente. Você derrubou cada tijolo sem sequer tentar, com persistência, com compaixão, com coragem que eu não possuo. Outro passo. Você cuidou de mim quando estava doente. Defendeu-me quando não merecia defesa. Ficou ao meu lado quando qualquer pessoa sensata teria fugido. Mais um passo. Agora estava diante dela, tão próximo que Elisa podia sentir o calor dele. Então, preciso perguntar. Sua voz era baixa, intensa. Se há alguma possibilidade de que este casamento se torne real, não contrato, não acordo, mas compromisso verdadeiro, porque eu... A voz falhou por um segundo. Oh, eu não quero mais viver sem você. Elisa ergueu-se. O livro caiu no chão esquecido. Olhou nos olhos dele e viu verdade. Viu medo também. Medo de rejeição. De não ser suficiente. De ter esperado demais. Nathaniel, ela disse. E seu nome nos lábios dela soava como promessa. Há semanas que este casamento deixou de ser conveniência para mim. Deixou de ser no momento em que vi o homem por trás da máscara. No momento em que percebi que sua frieza era proteção, não crueldade. No momento em que compreendi que você carregava dor que se recusava a partilhar, por achar que ninguém aguentaria o peso. Ela ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dele. Primeiro contato real. Pele contra pele. Ele fechou os olhos, inclinando-se involuntariamente contra o toque. Mas preciso que entenda, ela continuou, voz firme apesar do tremor, que não sou salvação, não posso curar suas feridas, posso apenas estar ao seu lado enquanto você cura a si mesmo, posso oferecer presença, companheirismo, lealdade, e sim, respirou fundo, amor, se você quiser. Os olhos dele abriram. Era um âmbar líquido, brilhando com emoção não contida. Quero, ele disse, voz rouca. Quero tudo isso, e mais. Quero despertar ao seu lado. Quero conversar sobre livros durante horas. Quero conhecer cada pensamento, cada sonho, cada medo. Quero...
Não terminou a frase, porque Elisa fechou a distância entre eles e o beijou. Foi suave primeiro, exploração cuidadosa. Depois, mais profundo. Anos de solidão, de dor, de resistência, dissolvendo-se naquele momento. Quando se separaram, ambos estavam sem ar. Nathaniel apoiou a testa contra a dela, mãos segurando seu rosto, como se ela fosse porcelana preciosa. Lamento, ele sussurrou. Lamento por tudo que fiz a seu pai, por todo o sofrimento que causei. Se pudesse voltar. Não pode, Elisa o interrompeu, gentil, mas firme. Nenhum de nós pode, mas podemos escolher quem seremos daqui em diante. E eu escolho isto, escolho você, escolho nós. Ele sorriu. Foi sorriso pequeno, hesitante, como se tivesse esquecido como fazer, mas era real, era dele. Então somos ambos tolos, ele disse, e havia leveza na voz que ela nunca ouvira antes. Talvez, ela concordou, sorrindo também. Mas pelo menos seremos tolos juntos. A primavera trouxe mudanças sutis, mas profundas à mansão Blackwood. Nathaniel ainda acordava cedo, mas agora Elisa o acompanhava nas cavalgadas matinais. Conversavam enquanto os cavalos trotavam pelos campos, sobre negócios, sobre livros, sobre planos futuros. A biblioteca não era mais refúgio de solidão, era espaço compartilhado. Ele lia documentos enquanto ela traduzia poemas franceses. Às vezes, ele parava apenas para observá-la, maravilhado com a sorte improvável que o trouxera até ali. Os jantares não eram mais exercícios de formalidade. Riam, discutiam, às vezes discordavam, mas nunca cruelmente. A sociedade londrina, sempre ávida por novidades, comentava a transformação de Nathaniel Blackwood. O homem de pedra aprendera a sorrir. E todos sabiam o motivo. A esposa extraordinária que conquistara o inconquistável. Convites chegavam constantemente, jantares, bailes, recepções. Nathaniel, que antes recusava tudo, agora aceitava alguns, porque Elisa gostava, e fazer ela feliz tornara-se prioridade tácita. Ela também mudara. Nathaniel a envolvera nos negócios, descobrindo que ela tinha mente afiada para números. Juntos, reestruturaram partes da empresa, investiram em causas sociais, orfanatos, escolas para crianças pobres, reformas trabalhistas. O nome Blackwood, antes temido, começava a ser respeitado por razões diferentes. Numa tarde de maio, Nathaniel encontrou Elisa no jardim, sentada no banco sob a cerejeira florida. Ela segurava algo nas mãos, um pequeno retrato emoldurado. Ele sentou-se ao lado, reconhecendo a imagem. Seu irmão Thomas, aos 7 anos. Encontrei no sótão, ela explicou. Achei que gostaria de tê-lo em algum lugar visível, não escondido. Nathaniel pegou o retrato, dedos traçando o rosto pintado. Costumava pensar que lembrar era fraqueza. Ele disse, voz baixa, que honrar o passado era permanecer preso nele. E agora? Elisa perguntou. Ele olhou para ela, depois para o retrato, depois para a mansão que finalmente parecia um lar. Agora entendo que honrar o passado não significa permanecer nele. Significa carregar as lições, as memórias, mas seguir em frente, construir algo novo, algo melhor. Elisa apoiou a cabeça em seu ombro. Ele teria gostado de você, Nathaniel continuou. Thomas era gentil, curioso, teimoso, como você. Ela sorriu. Gostaria de tê-lo conhecido. Ele teria adorado você. Todos os que importam o fazem. Eles permaneceram ali enquanto o sol descia. Não havia pressa, não havia agenda. Apenas um momento, compartilhado, valorizado. Quando finalmente levantaram-se para retornar à casa, Nathaniel parou, segurou a mão dela e disse, Eliza Blackwood, minha esposa, minha igual, minha escolha diária. Obrigado por ter ficado, por ter acreditado,
por ter me ensinado que viver não é apenas sobreviver. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Nathaniel Blackwood, meu marido, meu companheiro, minha jornada. Obrigada por ter permitido que eu ficasse, por ter se arriscado, por ter me mostrado que amor não é fraqueza, mas a coragem mais difícil. E quando caminharam juntos para dentro da casa, ficou claro para qualquer observador. O ódio fora apenas prólogo, a conveniência apenas ponte. O que construíram juntos, tijolo por tijolo, palavra por palavra, escolha por escolha, era algo muito mais raro, muito mais valioso. Era compromisso eterno, construído em injustiça, forjado em resistência, consolidado em verdade. Era amor, real, imperfeito, mas indestrutível.